Doutora Rosana, um dado preocupante desse relatório é o índice de desnutrição entre as crianças indígenas. Como é que a gente vai fazer para enfrentar esse problema, que só piora? Só piora, porque a gente viu tudo que aconteceu nos Yanomamis, no sentido de que foi denunciado, foi visto, cenas fortes, volta-se depois de não sei quanto tempo, que a gente achava que as coisas estavam resolvendo e não. Então, eu acho que o mais difícil é, de fato, não só ter teoria, mas, de fato, na prática, as coisas chegarem nessa população para você diminuir a desnutrição. Estamos falando da população indígena, mas, apesar do índice ter melhorado em relação à desnutrição no país, nós ainda temos muito o que fazer. E uma coisa que me chamou a atenção, Karen, foi em relação ao número que a gente já sabia, a desigualdade no sentido de morte. Se você for ver a morte de homens negros, metade dessas mortes são causas preveníveis. Quando você compara com os brancos, é 38%. E a mesma coisa era para as mulheres negras. Então, a desigualdade, quando a gente fala em termos de raça e também na vulnerabilidade da mulher, nas outras, na parte política, etc., chama muito atenção. E, Senes, que medidas poderiam ser tomadas para a gente combater essa concentração de renda no Brasil? Olha, cara, essa pesquisa também mostrou uma coisa interessante, porque você tem duas grandes questões, é pobreza e desigualdade, né? Obviamente que a pobreza é o mais urgente, não tem a menor dúvida, né? Mas a desigualdade é um tema que é relevante também. E no caso do Brasil tem uma questão muito peculiar e que essa pesquisa trouxe também. Se você pegar a incidência de imposto de renda, que em qualquer país você paga proporcionalmente mais conforme a sua renda cresce, né? Então é o que eles chamam de progressividade. No Brasil, essa progressividade vai até 10 a 15 salários mínimos. Depois começa a ser regressivo. Ou seja, quem paga, né? Tem uma desigualdade do ponto de vista tributário no Brasil que ele mata até a dinâmica do mercado. Não é só injusto, ele perverte até a própria dinâmica econômica do país. Quem mais paga imposto proporcionalmente é a classe média e média alta no Brasil. O pobre, obviamente, não paga muito imposto, porque não tem imposto de renda, né? Ele paga muito imposto sobre o consumo, que está tentando corrigir agora com o IVA, com a reforma, que eu acho que uma das questões é essa. Mas quando você vai no imposto sobre renda, ele cresce tem uma progressividade até 10 a 15 salários mínimos, depois começa a ser regressivo. O cara que passou de 15 salários, ele começa a pagar menos imposto sobre renda do que essa classe média e começa a se igualar com os pobres. Então, eu diria que essa é uma outra dimensão que o Brasil, acho que ainda não lidou corretamente, porque esse é um mecanismo que perpetua a desigualdade e ele gera um incentivo negativo no processo econômico. Então, é um dos pontos interessantes que saíram nessa pesquisa e que não tem a ver com pobreza, mas tem a ver com um mecanismo muito perverso que a elite brasileira desenvolveu de não pagar imposto sobre renda e jogar toda a carga para a classe média que sustenta a classe baixa.